Boa tarde, Nuno. Estamos aqui no Cama ao Poço, que é o nome desta nova rúbrica da Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar, e hoje vamos deitar a cama ao poço ao 286 de 80, o Nuno Garopa. Nuno, obrigado por teres aceito este pequeno repto. Fala-nos um pouco onde é que tu estás, o que é que andas a fazer neste momento. Eu que agradeço o vosso convite. Eu, neste momento, sou professor na George Mason University, que fica localizada no norte de Virgínia, mesmo ao lado de Washington, e, portanto, estou aqui em minha casa, mesmo ao lado de Washington, D.C., não sei, até 15 minutos da Casa Branca, e aqui estou no meu confinamento semanal, e já levamos mais ou menos umas 5 semanas deste confinamento. Atenção, o confinamento aqui é completamente voluntário, apesar de haver algumas instruções no Estado da Virgínia. O Estado da Virgínia não tem ainda um lock-in obrigatório, portanto eu posso sair para fazer o meu exercício diário, assim como me deslocar a qualquer estabelecimento que entenda que tenho que me deslocar. Estás-me a dizer voluntário estadualmente, ou seja, há estados nos Estados Unidos em que o confinamento não é o confinamento é estadual, portanto há estados com confinamento obrigatório, obviamente Nova Iorque, mas até mais, penso que estamos nas quase 2 dezenas de estados com confinamento obrigatório. Na verdade, o estado aqui ao lado, Maryland, tem confinamento obrigatório, mas o estado da Virgínia não tem. E, portanto, desse ponto de vista, há um conjunto de instruções, talvez até um sistema um pouco mais parecido com Portugal, porque não há uma obrigatoriedade de cumprir essas instruções. Há sim, enfim, a boa cidadania e cumprimos essas instruções. Claro que sim. Diz-me uma coisa, o que é que tem alterado, no fundo, esta pandemia no teu dia-a-dia, na tua vida como professor na universidade? O que é que... Nós, na verdade, já vínhamos, a pandemia acelerou, mas nós já vínhamos num processo há algum tempo de discutir passar parte da parte de ensino para online. E, portanto, o que a pandemia fez em março foi acelerar esse processo. Nós, muito antes, aliás, de haver qualquer questão a nível federal e estadual, já desde o dia 10 de março que estamos completamente online. A única coisa que aconteceu foi que no fim do mês de março o edifício da universidade está fechado, nós não podemos entrar na universidade, mas isso não alterou o dia-a-dia porque todas as aulas são online, nós vamos ter os exames online, temos as entrevistas online, temos as reuniões académicas todas online, as conferências online, e portanto desse ponto de vista é uma experiência nova que, ao contrário talvez de outros setores económicos, eu acho que aumentou a produtividade no mundo académico, e até é possível que isto venha a alterar definitivamente a forma de ser das universidades. Pois é, e era isso que eu, ainda bem que falaste nisso, que era isso um pouco que eu também gostava de ouvir, e todos nós estávamos a ouvir um pouco da tua parte, que é o que é que achas no futuro que este confinamento, esta pandemia, vão alterar, no fundo, na sociedade, e tu que estás numa sociedade americana que é completamente diferente. Repara, eu acho que vai haver, evidentemente, aqui há uma grande questão. A partir do momento em que houver a vacina, voltaremos à normalidade, e eu acho que a normalidade vai ser igual à normalidade anterior. Esta questão da nova normalidade vai desaparecer, porque, evidentemente, havendo a vacina, até próximo vírus, daqui a 10 ou 20 anos, voltamos à normalidade. Agora, no mundo da universidade, eu acho que havia aqui uma certa, digamos, da minha geração, e talvez até da geração um pouco mais velha que a minha, esta ideia de que o online era uma coisa de segunda, e que, portanto, a universidade tem que ser presencial, dar a aula presencial, a interação presencial da velha universidade, e que isto tudo, os programas online, era assim uma coisa de segunda categoria, assim para a malta um bocadinho mais medíocre. Eu acho que isto veio alterar completamente. Eu acho que isto vai introduzir componentes online muito fortes, ou seja, muito do ensino vai passar a ser online. A componente em residência, em residence, eu acho que vai diminuir. Isto vai ter consequências que ainda não são neste momento totalmente claras, por exemplo, em termos do financiamento do ensino superior, porque é evidente que se deixa de haver edifícios, ou o uso dos edifícios e o uso da componente presencial, dos dorms da universidade, como havia antes, isso vai alterar a estrutura financeira e, portanto, acho que vem um grande desafio nestes próximos 10 anos com grandes revoluções na área do ensino. Concordo perfeitamente, acho que é uma visão bastante interessante. E diz-me uma coisa, voltando aqui um pouco atrás, o teu percurso, pronto, obviamente que és uma figura pública de lá, tanto do lado do Atlântico como deste lado. Fala-nos um pouco do teu percurso, desde que saíste do colégio, percurso académico, profissional, assim, nestes últimos anos. O que é que te levou aos Estados Unidos, à George Mason University? Eu, desde que me exilei nos Estados Unidos, deixei de ser uma figura pública, sou uma figura pública retirada. Não, falando seriamente,
Não, eu fiz o meu percurso porque eu licenciei-me em Economia na Nova e fiz um percurso académico na Nova, depois fui-me doutorar em Economia. Quando eu me fui doutorar, eu queria fazer esta área mais da interseção da Economia com a área do Direito, que era uma área que não havia em Portugal e que mesmo assim na própria Europa continua a estar muito pouco desenvolvida e, portanto, eventualmente cheguei à conclusão, aqui há uns 20 anos, que a minha carreira académica tinha que ser nos Estados Unidos, porque na Europa, e principalmente em Portugal, ou é economista e está na Faculdade de Economia, ou é jurista e está na Faculdade de Direito. E, portanto, qualquer coisa que está assim a meio está desempregado, porque não é nem carne nem peixe. E, neste sentido, o campus americano universitário é muito mais flexível, porque tem uma série de flexibilidades que nós não estamos habituados, por várias razões históricas, não vale a pena repetir. E, portanto, acabei nos Estados Unidos, depois de alguma passagem por Espanha, pelo Reino Unido e por outros países. E estou nos Estados Unidos, onde comecei no estado de Illinois, onde fica Chicago, depois estive no Texas, depois houve aquele período na Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foram 3 anos, e regressei para aqui em 2016. Regressei para a zona de Washington porque é uma zona interessante, acho que tem uma dinâmica completamente diferente. Mesmo nesta questão do Covid, e tenho acompanhado alguma coisa do que se vai fazendo na comunicação social portuguesa, acho que há uma certa incapacidade de perceber que isto é um país continental, não é? Que não é um país como Portugal, que é um jardim plantado à beira-mar e, portanto, tem um conjunto de realidades completamente diferente. Quando as pessoas insistem em fazer comparações entre Portugal e Estados Unidos, esquecem-se nesta questão da pandemia. Realmente a situação é muito, muito complicada, mas em Nova Iorque. Mas Nova Iorque tem que ser comparado com Espanha e com a Itália, quer dizer, não é com Portugal. Há estados, obviamente, aqui que não têm grandes problemas de pandemia. O estado do Maine, do Vermont, tudo isso estão com números, até o próprio estado da Virgínia, estão com números muito inferiores a Portugal. E, portanto, aqui há uma complexidade e uma diversidade de questões que eu acho que são muito interessantes. Depois, evidentemente, há o Governo Federal, mas o Governo Federal, em termos relativos, e insisto, em termos relativos, tem até menos poderes que o governo português, porque evidentemente em Portugal há uma centralização do poder político que aqui, em termos relativos, apesar de ser o Presidente dos Estados Unidos, tem na verdade muito menos poderes relativos que o Primeiro-Ministro de Portugal, não é? Claro que sim. Diz-me uma coisa, tu falaste do teu percurso profissional e onde é que o Colégio Militar te influenciou, que marca te deixou nos anos que passaste no colégio? A primeira marca que o Colégio Militar me deixou é que eu tive que sair no 5º ano para fazer economia, porque no meu tempo não havia economia. Portanto, nesse momento eu sinto-me mais uma vez exilado do Colégio Militar, porque na altura não havia, no meu tempo era a área C, entretanto já mudou de nomenclaturas, não havia economia. Acho que o Colégio Militar tem imensas coisas boas e tem coisas menos boas. Eu nestes debates do Colégio Militar tenho sempre a tendência de não querer fazer discursos laudatórios. A coisa boa, evidentemente, é que o Colégio Militar tem uma educação cívica excelente. Na minha altura, porque eu sou uma geração um pouco mais velha que a tua, também tinha por comparação com aquilo que havia em Portugal, especialmente na zona de Lisboa, uma grande formação científica, não é? Quer dizer, e isso na altura dos anos 80 era muito importante e de facto era uma grande vantagem quem ia para o Colégio Militar, depois em termos da carreira universitária, da parte universitária e mesmo de terminar o liceu, que foi o meu caso. E portanto acho que há uma enorme capacidade de pensar, e isso acho que é uma grande questão do Colégio Militar, que é muito importante. Agora, o Colégio Militar, se também querem algumas desvantagens, eu acho que o Colégio Militar também nos educa em algumas coisas menos boas, como alguma inflexibilidade e alguma incapacidade de adaptação que temos, porque evidentemente o Colégio Militar é um Colégio Militar, portanto há que seguir regras, e depois nós descobrimos ao longo da vida que o grau de seguir regras e ordens é QB, que deixam de haver as participações e castigos disciplinares ao longo da vida e que, portanto, uma pessoa tem que ter um maior jogo de cintura em relação às ordens que recebe dos cães e dos graduados, não é? A coisa tem que ser vista com mais flexibilidade. Que é um bocado o oposto da carreira académica, precisamente o contrário. E ainda por cima, num país como os Estados Unidos. Exatamente. Não, exatamente. O oposto. Exatamente. Olha, obrigado, Nuno, está a ser muito interessante e acho que foi bastante interessante esta partilha de experiência. No fundo, nós aqui em Portugal e como antigos alunos também temos ecos dos Estados Unidos em relação a esta pandemia, muitas vezes que são no fundo, não muito constantes e não muito coerentes, e portanto agradeço-te imenso essa partilha da experiência que estás a ter, não só na academia americana, como também no fundo nesta pandemia, e muito boa sorte para não só para esta fase, mas para o teu futuro, e continua a interagir com Portugal e a dar opinião com Portugal, como tens feito,
Este é o meu desejo e o desejo de todos nós. E obrigado por teres participado nesta luta. Eu é que agradeço e boa sorte para todos, porque acho que estamos todos a precisar de muito boa sorte para os próximos tempos. Uns mais que outros, evidentemente, mas para todos. Claro que sim. Obrigado, um abraço e um grande desacatrás para ti, Nuno. Desacatrás para ti também.